Evite conversar e circular pela igreja quando a palavra estiver sendo ministrada. Deus vai falar conosco. Livro de Salmos, capítulo 27, versículo de número 1 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me receberei? 2. Quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração ele não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, ou seja, em Deus, eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e para aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e por-me-á sobre uma rocha. E também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Agora o versículo 10, preste bastante atenção. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Todos digam amém? Amém. Curva a sua cabeça nesse momento, para a gente orar. Senhor, fale conosco nesta noite. Revela, Senhor, a tua palavra. Revela o teu querer, Senhor. Revela a tua vontade às nossas vidas. Estamos aqui sedentos para ouvir a tua voz. Ministra ao nosso coração, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Damos graça em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. O Salmo 27, eu tenho falado sobre ele nos últimos dias, e hoje eu vou dar uma ênfase aqui no versículo 10, que é um versículo que fala de uma coisa muito triste, muito triste. O versículo 10 do Salmo 27, ele fala sobre abandono. Alguém ser abandonado, alguém ser desprezado, alguém ser rejeitado. O salmista falou aqui no 10: quando meu pai e a minha mãe me desampararem, quando os meus pais me rejeitarem, quando os meus pais me abandonarem por algum motivo, ainda assim o Senhor vai me acolher. Por que eu digo que é triste isso? Existem pessoas, adultos, que até na sua fase adulta sofrem porque tiveram na sua vida experiência com rejeição. Aquela gestação que a mãe rejeitou ou o pai rejeitou. Sabe aquela criança que foi sendo gerada
e já na gestação não teve amor dos seus pais. Isso acontece? Acontece. Acontece da mãe rejeitar, e acontece ainda com mais facilidade o pai rejeitar. Isso acontece muito. Então esse sentimento de rejeição que aquela criança teve, ainda no ventre, ou quando era ainda pequenininha, ainda de colo às vezes, ela cresce, ela carrega com ela todo esse sentimento. E às vezes a pessoa chega na fase adulta, e até na fase adulta ela não sabe lidar com isso. Daí procura a ajuda dos psicólogos, dos terapeutas, busca em tudo que é canto, e não consegue suprir esse abandono que teve na sua primeira idade. Então o sentimento de rejeição é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter, pode sentir. Mesmo porque, diferente de muitos outros animais, nós somos extremamente dependentes quando nós somos crianças. Imagine só, um animal, ele cresce, ele nasce, e daqui a poucos dias ele já está caçando, ele já está se virando, ele já está se alimentando, ele já está sendo um animal normal. Não é adulto, mas já se vira. Agora a criança, uma criança de 1 ano, por exemplo, 1 ano depois que nasce, ela é totalmente dependente de alguém, não sobrevive sozinho. 2 anos, 3 anos, com 5 anos, quando que um adulto vai começar a ser independente? Tem gente que é adolescente, é jovem já, é rapaz, ainda depende de alguém. A rejeição é uma das coisas mais difíceis para lidar. E o Salmo 27 vai falar justamente disso. Esse momento aqui do Salmo, o salmista fala: ainda que a minha mãe e meu pai, se eles me desampararem. Um pai e uma mãe pode desamparar o filho? Pode sim. Pode. Na nossa casa de recuperação, já chegaram vários casos, inúmeros casos, de pessoas que chegaram lá e o pai e a mãe rejeitou, a esposa rejeitou, a família rejeitou. Nós já tivemos muitos casos de pessoas que ficaram internadas conosco e não tiveram nenhum tipo de suporte da sua família. Quem ajudou foi um amigo, quem ajudou foi a igreja, quem ajudou fomos nós aqui, que não tinha ninguém por ela. Pai e a mãe falou: olha, não quero saber. E alguém vai dizer: pastor, mas com certeza deve ter aprontado tanto, com certeza deve ter, com certeza, sim, vem ter tudo isso. O Salmo está dizendo: ainda que um pai e uma mãe me deixem, o Senhor não vai me deixar. Não há nada que nós possamos fazer, não há nada que possa acontecer na nossa vida, não há nada que nós possamos provocar, e Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer: não, agora você passou dos limites, eu não quero mais nada com você, agora você se vira. Isso jamais vai acontecer, porque não há nada que nós façamos que faça apagar o amor de Deus para com as nossas vidas. Esse amor que é inexplicável, esse amor que não tem comparação, é um amor maior do que o amor de um filho, de um pai para com o seu filho, ou do filho para com o seu pai. O amor de Deus é um amor incondicional. Ainda que tudo dê errado, ainda que todos te rejeitem, Deus jamais irá te rejeitar. Você pode dar glória a Deus e exaltar a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por isso? E durante a vida, eu quero falar desse versículo, né? E durante a vida nós temos vários momentos de rejeição. Um dos momentos que
pode acontecer uma rejeição é nos momentos quando você resolve se posicionar referente a alguma situação da vida. Quando você resolve, por exemplo, sonhar incomoda. Fala para quem está perto de você: sonhar incomoda. Sabia disso? Você começa a sonhar, tem pessoas perto de você que elas começam a se incomodarem. Pode ser que existam momentos da nossa vida que os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas ambições, no sentido positivo, claro, possa trazer desconforto para quem estiver ao nosso lado, possa fazer com que pessoas olhem para nós e desprezem as nossas vidas. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens ou de mulheres que foram rejeitados porque sonharam algo demais. De seus sonhos incomodaram tanto que eles foram desprezados. Eu poderia citar José, eu poderia citar Jacó, eu poderia citar outros nomes de pessoas que foram rejeitadas porque resolveram sonhar. E esse posicionamento trouxe desconforto. E eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão aqui ouvindo agora, ou que estão assistindo, que talvez estejam passando por isso. Que talvez alguém ouviu você falar de um sonho, ouviu você falar de um projeto, ouviu você falar de algo que existe no teu coração, e talvez olhou para você, talvez desprezou, talvez rejeitou, talvez se afastou de você, talvez não deu crédito, talvez não te apoiou, talvez não estendeu a mão e falou: eu vou te ajudar. Talvez pelo contrário, olhou para você e tentou até sabotar, olhou para você para tentar te desanimar, dizendo: isso jamais vai acontecer. Mas nessa noite, ainda que você não tenha apoio de um pai, de uma mãe, ainda que você não tenha apoio de ninguém na vida, existe um Deus que te apoia, existe um Deus que acredita, existe um Deus que te faz sonhar e te faz viver sonhos, amém? Ainda que ninguém aposte nos teus sonhos, Deus aposta e Ele vai te ajudar. Você pode exaltar o Senhor e glorificar a Deus por isso. Sabe quando nós passamos por isso? Quando também nós estamos num momento difícil da vida. Todos nós passamos por momentos difíceis da vida. É ou não é? Quem concorda, diga amém. Eu tenho um exemplo muito claro na Bíblia, que é o exemplo de Jó. E Jó, a Bíblia, quando fala de Jó, não fala muito de Jó. A Bíblia mostra 3 fases da vida de Jó. Ele antes da sua luta, que ele era um homem abençoado, próspero, homem de Deus, fiel a Deus. O meio, que era o momento da sua dor, e o final da vida dele. O final mostra Deus honrando ele, dando tudo em dobro que ele tinha perdido. Mas o começo da vida dele, olha para mim, o começo, quando a Bíblia fala no capítulo 1 e capítulo 2, que ele ainda tinha dinheiro, que ele ainda tinha fazendas, bens, que ele ainda tinha uma família. Esse primeiro momento, eu imagino que ele estava cercado de pessoas. Por que eu acho isso? Porque quando você está bem, as pessoas, elas ficam perto de você. Quando você está empregado, quando você está fazendo churrasco na sua casa, quando você tem saúde, quando você tem de tudo, quando você tem uma vida próspera, pessoas estarão do teu lado. Quem está entendendo, diga amém. Pessoas estarão frequentando a sua casa, pessoas estarão perto de você, pessoas vão te ligar, pessoas vão te atender, pessoas farão de tudo para estar perto de você, porque você está bem. Mas você quer ver uma coisa? Na hora que você está enfermo, diminui. Quando você está desempregado, diminui.
Quem concorda, diga amém. Quando você está doente, tem pessoas que elas te evitam. Quando você está com depressão, quando você está sofrendo, quando você está desiludido, quando você está mal, são poucas pessoas que ainda vão frequentar a tua casa, que ainda estarão perto de você. Quando você não tem condições de pagar nada, quando você não tem condições de dar um presente, quando você está em cima de uma cama, são poucos que irão te visitar. A verdade é essa. Então Jó, no seu momento bom, estava todo mundo com ele. Mas na hora que ele começou a ser provado, na hora que ele começou a passar pelas dificuldades, na hora que as coisas começaram a dar errado para ele, as pessoas também começaram a sair de perto dele. E chega uma hora que ele não tinha nem o apoio da sua esposa. Verdadeiramente ele estava vivendo o que este Salmo 27 diz: o pai e a mãe abandonou, todo mundo abandonou, os amigos abandonaram. Até que Deus começou a mudar a história dele, até que Deus começou a agir na vida dele. E quando Deus começa a restaurar, e quando Deus começa a restituir, e quando Deus começa a fazer a obra, as pessoas começam a ver a obra de Deus na nossa vida, e elas começam a voltar, e elas começam a aproximar de nós. Pode ser que você está na luta, no momento difícil, no momento de provação. Deus, Ele está contigo, porque Deus, Ele não te abandona no momento difícil. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém com esse carro aqui? Golf prata? Tem alguém aqui com esse carro? Não? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Fala para quem está ao seu lado assim: Deus não te deixa na hora difícil. Agora olha para mim aqui. Vou correr. Quando ele estava na hora difícil, sabe o que as pessoas falavam? Os amigos diziam para ele: Jó, você deve ter feito alguma coisa. Jó, você deve ter pecado contra Deus. E a coisa mais triste que existe é nós passarmos por uma situação e não saber por que nós estamos passando. Coisa mais difícil é você passar por uma situação e a pessoa se aproximar de você para te julgar, para perguntar onde está Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Deus não está com você. Como assim Deus não está comigo? Só porque eu estou passando por lutas? Deus está conosco sim. Independente da luta que você esteja passando, posso ouvir amém? Independente do momento difícil que você está passando, a presença do Senhor, ela está contigo, amém? Você pode glorificar e exaltar a Deus por isso. A Bíblia não fala que o pai e a mãe de Jó abandonou a ele. Mas o salmista fala: pode ser. Ele foi lá no extremo, porque ele reconhece nesse versículo aqui que o amor de um filho, ou melhor, de um pai para um filho, é um amor extremamente genuíno. O amor de um pai para o seu filho é um amor muito forte. Nós que temos filhos, nós sabemos o que nós fazemos por um filho. Ele diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe, que é algo difícil de acontecer, mas pode acontecer, ainda que esses me deixem, Deus jamais vai me deixar. Então, se você tem pensado aí na tua mente, você tem colocado na tua mente: eu acho que Deus me deixou. Deus não te deixou. Ele te ama, Ele está contigo. Amém, pastor? Eu estou passando por uma provação. Será que Deus me abandonou? Eu estou aqui para dizer para você que não, que Deus não te abandonou. Amém? A provação tem